Olá, meu nome é Janaina Tavares, eu sou doutoranda do Programa Interdisciplinar de Linguística Aplicada da FRJ. Estou fazendo um doutorado nesse programa sob orientação da professora Adriana Carvalho Lopes e nesse momento da gravação desse vídeo estou realizando meu doutorado de sanduíche no Centro de Investigação Interdisciplinar em Multilinguismo, Discurso e Comunicação, aqui na Universidade Autônoma de Madrid, sob a supervisão da professora Luísa Martín Rojo. Eu vim aqui compartilhar um pouco com vocês o meu trabalho de doutorado que está em andamento. Eu tenho me dedicado a observar e analisar contras-narrativas produzidas por pastores evangélicos, que são chamados progressistas, né? E como esses discursos desafiam o fundamentalismo religioso na prática da fé. Então, do ponto de vista metodológico, eu realizei uma observação participante entre os anos 2022 e 2024, e essa observação ela se deu acompanhando cultos, sermões, eventos de roda de conversa, partindo também de uma comunidade focal e de um pastor específico, né, de um interlocutor específico, mas eu mapeei cerca de 12 igrejas antifundamentalistas no Rio de Janeiro. Essas igrejas estão localizadas na Zona Sul, Zona Norte, uma em São Gonçalo, outra em Nilópolis e uma no centro da cidade do Rio de Janeiro, na capital. Também entrevistei 12 pastores e pastoras e usei entrevistas compreensivas mais abertas como um método, né, dessas entrevistas. Nesse momento da pesquisa, eu estou concentrando a análise dessas contras-narrativas, especificamente de 3 pastores. Esses 3 pastores são pessoas negras e eles atuam em territórios periféricos. Não significa que os outros não atuem, mas esses partem de uma experiência congregacional desses territórios, né? Nesses territórios. Então, esses sujeitos de experiência, eles leem a Bíblia principalmente a partir dos evangelhos que narram a história de Jesus de Nazaré, e suas hermenêuticas e a produção teológica deles estão, como eu disse antes, estão fincadas no que eles chamam, citando Leonardo Boff, de o chão da vida, ou seja, parte-se da ideia de que pensamos a partir de onde pisamos. É por isso, justamente por isso, é importante dizer que a minha pesquisa ela não é neutra, né? Eu pesquiso um chão que eu também piso e como alguém que já militou politicamente também é cristã. Eu gosto de trabalhar com a imagem de uma etnografia do caminho, isso porque esses pastores eles não percorrem um caminho livre ou descompromissado, mas caminham a partir da experiência concreta da comunidade, da dor, da pobreza, da violência e também ali dos fios de esperança que nascem, né, nesses ambientes. Essa ideia dialoga com um trecho do Evangelho de João, do capítulo 1, versículo 46, quando o discípulo Filipe conversa com Natanael e que pergunta de uma forma muito cética por que pode vir alguma coisa boa de Nazaré, e Nazaré naquele contexto era um lugar muito desprezado, né? Seria como grandes periferias hoje. Então Filipe responde, vem e vê. Essa resposta é muito significativa para a minha pesquisa porque ela aponta para uma ética do caminho, né? Venha caminhar, venha experimentar, venha viver a comunidade. É nesse percurso que se constrói o entendimento. Isso também, obviamente, está muito atrelado ao que nós da linguística aplicada entendemos com fazer pesquisa. Então, a minha pesquisa ela busca compreender como esses pastores progressistas produzem contras-narrativas a partir desse chão da vida, reimaginando a fé como uma prática de justiça, de cuidado, de esperança e também ali em oposição a discursos religiosos marcados pelo medo, pela exclusão, pela vingança, essa ideia de batalha espiritual e obviamente, pelo fundamentalismo religioso que todo mundo, de alguma maneira, conhece, né? Então, dito isto, por que eu decidi estudar esse campo? Primeiro porque esses cristãos estão presentes em todos os espaços da vida social, né? Nas escolas, nas universidades, nos ambientes de trabalho e também nos espaços tomados de decisão política. É importante destacar que nos últimos anos, tanto as universidades quanto os setores da esquerda, eu acho que têm perdido terreno justamente por não conseguirem estabelecer um diálogo mais efetivo com esses grupos. Isso tem custado caro em termos de compreensão da realidade social brasileira. Os dados do Censo da Religião de 2022 mostram que a religiosidade no Brasil ela não está em declínio, mas em transformação. O catolicismo ele se retrai, os evangélicos se expandem, obviamente não como os especialistas entendiam que teria essa expansão, mas eles se expandem, né? E outras expressões religiosas, inclusive de matriz africana, ganham também um pouco mais de visibilidade.
Isso revela que a sociedade brasileira continua produzindo sentidos a partir da fé. Diante desse cenário, eu proponho pensar o letramento religioso como um fenômeno social, porque grande parte dessas transformações se materializa em práticas de linguagem, né? Os cultos, sermões, testemunhos, canções, textos bíblicos nas redes sociais, vídeos em plataformas digitais, podcasts, devocionais, leituras comunitárias da Bíblia, narrar a própria vida, a própria experiência de vida, que seria ali, que está dentro do que é chamado testemunho, enfim. Então, essas práticas envolvem leitura, escrita, oralidade e multimodalidade, né? Mas ainda são pouco estudadas como práticas de letramento. Então, do que se trata a minha pesquisa, qual é o meu problema de pesquisa, quais são as minhas perguntas e meus objetivos, de maneira resumida, né? Na bibliografia acadêmica, encontramos autores que descrevem 3 grandes vias do evangelicalismo no Brasil. As 2 primeiras costumam ser associadas ao fundamentalismo religioso. A primeira via é chamada de cultura pública, que é marcada pela forte presença midiática, como canais de televisão, eventos como a Marcha para Jesus, né? A segunda seria a ética do domínio, ela é chamada batalha espiritual, sempre organizada nessas dicotomias entre bem e mal, céu e inferno, e que tem forte impacto na política institucional, como a gente vê, por exemplo, a atuação da bancada evangélica. E a terceira via, que é o foco dessa pesquisa, é a dos evangélicos progressistas, né? Já são grupos que buscam respostas religiosas para problemas sociais concretos, como a violência, a desigualdade e as injustiças estruturais e históricas, né? Por exemplo, o entendimento de que racismo é um pecado, né? Então, essa mescla, né? Você entende sociologicamente os problemas, mas também traz ali signos religiosos para essa compreensão. Então, diante dessa complexidade, o meu problema de pesquisa é a essencialização da figura do evangélico no Brasil, especialmente durante a ascensão do bolsonarismo. Aqui, obviamente, eu não ignoro ainda que, né, cerca de 70% dos evangélicos tenham votado em Bolsonaro. Eu defendo que não é possível a gente reduzir todos os evangélicos que não se identificam como progressistas à categoria de fundamentalistas. E isso o campo foi me mostrando nesses últimos anos. Então, essa pesquisa ela parte do pressuposto de que a linguagem é uma prática social por meio da qual sujeitos produzem sentidos, constroem identidades e negociam posições no campo religioso e político, e assume-se que os discursos dos pastores evangélicos progressistas eles não são meras expressões individuais de fé, né? Mas são práticas discursivas, situadas, atravessadas por ideologias linguísticas, valores morais e também por disputas simbólicas. Então, em um contexto religioso progressista, por exemplo, a interseccionalidade, os marcadores de gênero, raça e classe permite compreender como fatores, né, como a própria questão do racismo, do sexismo, né, enfim, influenciam a experiência de membros de igrejas que desafiam normas hegemônicas, oferecendo uma compreensão mais profunda das dinâmicas de inclusão e exclusão dentro de tais instituições. Então, nos cultos que observei, fizeram oração, por exemplo, contra a guerra a Gaza, oração sobre o extermínio, né, contra o extermínio da população negra e da população trans, enfim. Então, eles sempre se posicionam não apenas como um braço ajudador e resolvedor, mas também se posicionam discursivamente em relação às mudanças climáticas, quando as cidades enfrentam as enchentes, etc. Então, nessa pesquisa eu trago a categoria esperança como conceito situado etnográfico, ou seja, para o meu campo de investigação, a esperança ela é frequentemente mencionada em contextos religiosos como esperar em Deus. A gente encontra isso em Salmos, em Isaías, em Romanos, né? Esperar em Deus. Então, nesse campo, a esperança ela assume uma conotação de ação, né? É uma esperança ativa. O que Paulo Freire vai dizer que a esperança é uma necessidade ontológica, ou seja, nascemos com ela e sem ela não é possível ser ou constituir-se como um ser humano pleno. Então, Freire nos convida a entender a esperança não como uma espera passiva, mas como uma força dinâmica e transformadora fundamental para a ação e para a construção de um mundo mais justo. O que a gente pode dizer é que a esperança aqui ela anuncia outros mundos possíveis
e denuncia as desigualdades e injustiças. Ela atua nesses dois caminhos a partir desse campo de estudo. Ou como o Daniel Silva e o Lee trazem, essa esperança ela também reimagina temporalidades e recursos de significação, produzindo outras maneiras de perceber o tempo e de dar sentido à vida. Então, por fim, parte do pressuposto de que as categorias progressista e conservador são historicamente construídas e discursivamente disputadas. Estamos aqui para isso, né? Então, não podendo ser tomados como blocos homogêneos, mas como posições móveis em um campo marcado por tensões e reconfigurações constantes. Nesse contexto, a esperança ela opera como recurso semiótico central na produção de fissuras no campo evangélico hegemônico, ao articular fé, política e moralidade em narrativas que reconfiguram o presente e projetam outros futuros possíveis. Eu sempre brinco dizendo que nós estamos abrindo janelas, né? Então, nessa pesquisa, eu pretendo utilizar um conjunto de ferramentas, como análise do discurso crítica, para compreender como os pastores progressistas constroem sentidos sobre fé, política e ação social em suas entrevistas, né? E também ali nas suas práticas. Mas o que eu poderia adiantar é como articulam diferentes gêneros ao mesmo tempo, né? Então, eles nas entrevistas aparecem testemunho religioso, argumentação política, pedagogia moral e reflexão acadêmica ao mesmo tempo, né? Os sujeitos e sujeitas, eles combinam elementos do sermão, do relato biográfico, junto ali também com o discurso militante, produzindo um texto muito híbrido, né? No qual fé e política não aparecem como esferas separadas, mas como registros que se atravessam e se complementam. E é importante também, como ferramenta central aqui, a gente que vem da linguística aplicada, sociolinguística, a intextualização proposta por Bauman e Briggs, porque é nesse processo que os textos bíblicos eles vão sendo retirados do seu contexto original, entre aspas, e ali reinseridos em situações contemporâneas, como a pandemia, a questão das vacinas, né, quando a gente o discurso anti-vacina, a questão da pobreza urbana, enfim. Então, essa recontextualização permite atualizar a autoridade da escritura sagrada, que é a Bíblia, né, e torná-la operativa, digamos assim, no presente, mostrando que a Bíblia ela é mobilizada para interpretar problemas sociais atuais, ainda que eles não leiam a Bíblia de maneira literal, né? Então, as entrevistas acontecem em um ambiente de confiança, baseado em um vínculo prévio, né? Eu conheço todos esses personagens da vida real. E isso possibilita um discurso mais longo, reflexivo, pedagógico, com pouca autocensura e uma forte também elaboração identitária. Por fim, eu busco analisar os processos de legitimação a partir de Martin Rojo, não? E eles aparecem ali em 3 eixos principais, que é a autoridade moral, baseada em Jesus e na Bíblia, a autoridade experiencial, ligada à vivência na pobreza e no trabalho comunitário, e a autoridade racional, fundamentada em leituras e análises políticas. Então, esses 3 tipos de autoridade se combinam para sustentar o discurso dos meus sujeitos de experiência como algo que seja ali justo e socialmente relevante. Então, eu agradeço a oportunidade em compartilhar um pouco sobre essa pesquisa que ainda está em andamento e me encontro aberta a trocas de experiências. Muitas graças, coloque o raça e interseccionalidade e até a próxima.